Então, bom dia para todo mundo. Quem não me conhece, meu nome é Flávio Corrêa, trabalho na Cisco como responsável pela arquitetura de mobilidade ou de Wi-Fi. Tá? Acho que se conhece aí, a maioria das pessoas que está aqui, a gente falou ou no meu tempo de Cisco, ou em vidas passadas, algumas muito distantes. Mas a ideia hoje é contar um pouquinho para vocês o que a gente tem feito de aplicações que utilizam o Wi-Fi ou contexto de localização de Wi-Fi e contar um pouco das experiências, né? Ou seja, o que tomar cuidado, o que você tem que fazer, até que ponto a tecnologia é capaz de entregar, até que ponto ela não consegue entregar, tá? Então foi essa a minha ideia, colocar uma sessão, informações nessa sessão para falar um pouquinho de tecnologia mesmo, ou seja, meu passador não quer passar, vamos lá. Falar um pouquinho de tecnologia mesmo, ou seja, quais são os tipos de soluções que a gente pode usar para localização. E aí eu coloquei 3 aspectos que acho que são os fundamentais aí quando você está desenhando uma solução de localização, que é os updates, né, a frequência dos updates, a latência desses upgrades e a acuracidade ou a precisão, tá? Normalmente as nossas discussões giram em torno desses três temas, tá bom? E aí falar um pouquinho de design e deploy, porque isso também influencia no fim do dia qual vai ser o resultado, tá? No final, coloquei um pouco de informação de como que a gente lida com esses dados de localização. Não, tá tranquilo. Como que a gente pode lidar com esses dados de localização? E para quem está se metendo um pouco aí no mundo de desenvolvimento, a gente falar de algumas ferramentinhas aí que vocês podem começar a usar, tá bom? Beleza. Então, acho que todo mundo entende a importância do contexto de localização, né? Eu acho que está no nosso dia a dia. As aplicações que a gente acaba usando, vou nem falar de Waze, que trouxe a gente para cá hoje, mas boa parte das aplicações que a gente usa, seja, como mencionei, do próprio banco, seja uma aplicação que você usa dentro de um varejo ou de um shopping, elas passam a usar a informação de localização para te entregar uma melhor experiência. Ou seja, baseado onde eu estou, ela me entrega uma informação específica. Eu acho que o Wi-Fi tem um papel importante aí, principalmente em soluções indoor, onde outros tipos de tecnologia de localização não são capazes de atender, né? Então a gente tem, com a questão do Wi-Fi estar pervasivo, né, tá cada vez mais disseminado, acho que a gente tem uma boa oportunidade de explorar mais o contexto de localização, né, de location em cima de Wi-Fi e criar aplicações em volta disso. Então, se a gente for olhar a forma como a informação de localização pode ser consumida, eu dividi em 4 áreas. Eu posso pensar em Analytics, simplesmente pegar uma massa de dados de localização de usuários, devices, assets, fazer uma análise. Eu posso usar isso para melhorar a experiência do usuário, como eu falei, entregar uma informação contextualizada segundo a minha localização. Eu posso melhorar a experiência mobile, né? Então se usa muito em aplicativos mobile ou contexto de location, ou posso pensar num contexto operacional mesmo, como eu falei de, sei lá, asset tracking. É um hospital que está querendo saber onde estão os assets, ele vai usar essa informação para fazer esse tipo de analíticos, né? Se a maca está sendo usada corretamente, a cadeira de rodas, isso se aplica para varejo, para indústria, para qualquer vertical, tá? Então, exemplos muito rápidos aqui. Você pode começar desde um Captive Portal, que vai te entregar uma informação baseada no site onde você está. Mas você pode dar um segundo passo, que seria um Captive Portal, que entrega a informação, não só baseada no site, mas no andar, na proximidade com uma determinada loja, por exemplo, né? Então, Captive Portals é uma. Obrigado, viu, Ian? Wayfinding, né, que seria o tal do GPS Indoor, uma aplicação super pedida, né, principalmente para usar o Wi-Fi para isso. Então, acho que é um outro exemplo, né, onde eu estou
e como é que eu faço para chegar no local onde eu estou buscando. Analíticos em geral, então a gente usa bastante para Event Analytics, né? Quantas pessoas tiveram naquele local, qual foi o horário de pico, por quanto tempo elas estiveram naquele local. Posso pensar em usar ela para um Analytics mais verticalizado. Então, nesse caso, eu trouxe o exemplo de Workspace Analytics. Ou seja, tem empresas já que estão consumindo essa informação de localização e cruzando, por exemplo, com informação de acesso físico ao prédio, login na rede, VPN, para dizer, olha, o seu escritório está pouco ou muito usado, essas salas de reunião são usadas, essas não, e o perfil do seu usuário é mais mobile do que on-site. Tá? Então, dependendo da vertical, ele vai explorar essa informação de localização de uma outra forma. Muito comum para a gente, e acho que para o contexto de Wi-Fi, super importante, troubleshooting, né? Então, client troubleshooting, onde a gente consegue ter visibilidade de onde está aquele cliente, ou aquele rogue, ou aquela interferência, e aí conseguir fazer um troubleshooting mais eficiente. Eu acredito cegamente aí que sem o contexto de location é muito difícil você entender o que está acontecendo naquela rede Wi-Fi. Né? E aí, como eu falei, na parte de, talvez com um enfoque mais de asset management, aqui um exemplo em varejo, eu posso fazer o tracking do, em vez de eu fazer o tracking do usuário que está com o celular, eu poderia fazer tracking do próprio carrinho, entender por quais gôndolas ele está passando, por quais corredores. Posso fazer também usando tags que já tem algum tipo de sensor, posso monitorar, por exemplo, temperatura de geladeira e assim por diante. Tá? Então, tudo isso usa o quê? Usa o Wi-Fi, usa o contexto de localização, e nesse último caso, aí, nesse último exemplo, ele pode até dar alguma telemetria via Wi-Fi. Né? Legal, pessoal? Faz sentido? Tá bom. Então, se a gente for olhar uma arquitetura genérica, e de novo, aqui a ideia não é falar de produto, e sim falar de tecnologia, uma arquitetura genérica vai consistir em access points, que estão funcionando lá como sensor, está escutando o que está acontecendo, e essa informação vai ser enviada do access point para um controlador, pode ser local, pode ser em nuvem, e algum tipo de sistema que vai fazer o cálculo de localização que eu chamei aqui de Location Engine. Tá? De novo, isso aqui pode ser entregue de diversas formas, mas independente disso, esses são os componentes normalmente que a gente vê numa arquitetura de Wi-Fi para location. Aí esses dados, eles podem ser analisados, por exemplo, por uma plataforma de analytics, né, um Analytics Engine, que pode entregar isso já numa interface gráfica, ali numa GUI, ou você pode extrair esses dados e jogar para um outro aplicativo, para um aplicativo de terceiros, tá? De terceiros que eu quero dizer assim, não necessariamente do fabricante que constitui aquela infraestrutura. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas aí tipicamente você pode pegar esses dados em real time, ou seja, uma vez que o usuário moveu na ponta lá, eu tenho um update da informação. Ou eu posso fazer requests periódicos, tá? Quando que eu vou usar com um ou outro? Depende da sua aplicação, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei dois tipos de dispositivos. Eu posso ter um mobile device ou eu posso ter um tag, tá? Ali eu coloquei um tag, eu estou falando essa apresentação toda no contexto de Wi-Fi. Daria para a gente falar com diversas similaridades, se não exatamente igual, no contexto de Bluetooth também, tá? Que passa a ser também cada vez mais utilizado, principalmente no mundo de tags, que você passa a ter tags com preço mais atrativo em BLE, tá? Em Bluetooth. Tá bom? E aí que entra a principal discussão da minha sessão, que é isso. Quais são as dimensões, eu chamei de dimensões, tá? Quais são os aspectos que a gente tem que parar para pensar e desenhar quando eu estou fazendo uma solução de location, tá? E aí eu coloquei como frequency, accuracy e latency, ou seja, frequência, precisão e latência. Então, começando por frequência, tá, pessoal? Isso, conversando com clientes, fazendo projetos, acho que é um dos pontos que a gente mais negligencia na hora que você vai criar uma aplicação baseada em localização, tá? E se a gente negligencia como especialistas da tecnologia, o cara que está construindo a aplicação, ele não tem nem ideia
dessas variações ou sutilezas da tecnologia. Tá? Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para a gente relembrar, um Access Point, ele vai funcionar de que forma? Ele está lá num certo canal servindo o cliente, né, que é o primeiro exemplo ali. Ele vai ficar a maior parte do tempo naquele canal de serviço dele e ele vai fazer um que a gente chama de scanning off-channel ao longo do tempo. Esse scanning off-channel é usado para N coisas. É usado para ele ver se ele deve mudar de canal ou não, para ele ver se tem um rogue AP, para ele ver se tem interferência, ou seja, não é algo específico de location. É o modo de funcionamento de um access point qualquer. Serving channel, offset, off-channel, e ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando para cobrir a banda toda, tá? Eu posso ter um access point dedicado para fazer monitoramento, ou seja, ele não tem esse slot grande de serving channel, ele fica só fazendo escaneamento do canal por canal, tá? Então ele consegue olhar esses canais por mais tempo, então ele completa esse ciclo de scanning mais rápido, e dependendo da tecnologia que você está usando, o fabricante ou o que for, eu posso ter inclusive um AP com rádio, um terceiro rádio, né? Ou seja, eu tenho dois rádios, um 2.4 e um 5 servindo clientes, e um terceiro rádio fazendo scanning, tá? Então, é nesse momento de offset scanning que os meus APs vão escutar os clientes que estão fora do canal de operação dele. Claro, se tem um cliente transmitindo no serving channel, ótimo, mas se não, é nesse slot que ele pula para o offset channel que ele vai ter a possibilidade de escutar esses clientes e fazer a localização. Bom, e como que funciona a localização, né, pessoal? Não sei se todo mundo tem isso claro, mas a localização principalmente, e aí eu coloquei dois aspectos, né, uma de tags, uma de devices, mas ela é feita através de probes, tá? Então, principalmente no caso dos tags, o que o tag faz, ele faz probing, né? Ele vai fazer lá um probe. O interessante do tag é que essa frequência dos probes ela é determinística. Você vai lá no tag e configura, faça probes a cada 5 minutos, ou faça probes baseado no que acontecer com o tag. Ele pode ter um acelerômetro, ele pode ter um botão, ele pode se aproximar lá do que a gente chama de exciter, e aí nesses momentos ele faz um probe, falando, eu sou o tag tal, e ele vai fazer esses probes de que forma? Da forma que você configurou ele. No canal 1, 6 e 11 é bem típico que a maioria desses tags funciona em 2.4, tá? Então, até para conservar a bateria, principalmente para os que não são recarregáveis, esses tags normalmente eles não se conectam na infra. Ele só está fazendo probe, tá? Ou quando ele se conecta é uma ocasião muito específica. Ou para fazer um upgrade, ou para mandar uma informação bem específica, tá? Então eu coloquei aqui dois print screens de gerências de tags de mercado, mas basicamente você vai lá e você vai configurar qual a lista de canais. E aqui nesse caso, por exemplo, eu fiz um highlight no blink interval, que é justamente isso, Aqui ele colocou fazer um blink a cada 5 segundos, tá? Essa informação, bem como qual TX power de transmissão, qual data rate, vai influenciar no fim do dia na durabilidade da bateria do tag. Tá totalmente ligado a quanto tempo dura. Quanto normalmente dura um tag? Então, hoje em dia, se você pega... Aí depende da função, se ele tem botão, não tem botão, mas tem tag que fala que dura anos, né? Somente os com motion search, e é um objeto que não se mexe muito, não pode ser anos, tá? Mas você pega um mais sofisticado, um crachá que tem um display, tem vários botões, pode durar, sei lá, dia. Normalmente troca a bateria, é descartável, esse cara? Tem dos dois modelos, trocar, jogar fora, recarregar, tem uns que tem uns Cradles pra você recarregar. Esse que tá vendo ali, trabalha mais 2.4 por gastar menos energia, etc. Trabalha mais com 2.4. Uma coisa que está motivando muito o mercado aí para tags Bluetooth é porque os tags baseados em Wi-Fi ainda usam um chip antigo. Porque muitos ainda são 11B e G. E a gente teve uma redução muito grande no custo do chip BLE comparado a esses chips legados. Então, o que a gente está vendo aqui em BLE está tendo mais inovação e os tags mais tradicionais continuam ainda BGN tradicionalzão, tá? Se alguém quiser adicionar alguma coisa, alguma experiência, fica à vontade.
No caso de Bluetooth, o alcance ele é menor, certo? Não vou... O alcance, em teoria, é o mesmo, porque é a mesma frequência, vai depender muito da potência de transmissão que aquele tag específico está mandando, mas a teoria diria que poderia ser igual. Se alguém tem alguma experiência prática, queira compartilhar. Não consegue, mas a minha sensação é igual a dele, porque, sei lá, em casa ou em qualquer lugar que você tente conectar um Bluetooth, é tanto bem menor. Mas, por outro lado, você pega a experiência de iBeacon, né? Aqueles beacons que você põe para interagir com um aplicativo de celular. Ele chega a 30 metros, 50 metros, 100 metros. Então depende muito. Aí você... Não, tem uma época, você tem um componente do Wi-Fi, né? Depois os caras modificaram ele para PAN, né? Para fazer personal. Mas a distância é a mesma. Né? Poderia ser a mesma. Agora, tem o Bluetooth, né? A questão de interferência, né? Que o Bluetooth é muito mais imune à interferência do que o Wi-Fi. Canais mais estreitos, não, e frequency hopping, exatamente. Então, isso eu acho que talvez seja um motivo que o pessoal está injetando dinheiro em BLE e não mais no Wi-Fi. Não tanto em tags Wi-Fi. E o BLE que vem batendo nos APs, né, Paulo? Também tem um alcance bacana, né? Isso, aí se você pegar um beacon que está ligado na energia ou um rádio Bluetooth integrado no AP, tipicamente ele poderia transmitir uma potência super alta, que ele não tem preocupação com bateria, e aí isso vai longe. Você sabe que a frequência de transmissão é constante em pequenos pacotes, vamos dizer assim. Mas, do ponto de vista interferência, utilizar BLE versus utilizar o Wi-Fi, tem alguma diferença? A gente chegou a ver em alguns casos, isso há muito tempo atrás, tá? Num escritório onde todo mundo tinha um Fitbit que era Bluetooth, e aquilo chegou a gerar alguma interferência significativa. Eu acho que ao longo do tempo isso se perdeu, porque cada vez menos a gente usa o 2.4 para acesso, né? Mas, sei lá, eu diria que uns 5 anos atrás a gente chegou a olhar isso com mais carinho, mas acho que todos os funcionários ganharam uma pulseira, e era um lugar meio alta densidade, começamos a ver Bluetooth num volume grande, tá? Legal. Nos APs tem em maioria, não, nos últimos APs, né? Aí depende, né? Depende do fabricante, depende da linha de produto, pode ter ou não ter os rádios Bluetooth integrados já. Mas é uma tendência, eu vejo que cada vez mais a gente passa a ter esses dois rádios, né? O rádio Wi-Fi e um rádio Bluetooth não só de transmissão, mas de recepção. Quando você fala em tag, é o tag que está fazendo o probing. Então o rádio do AP tem que ser um rádio de recepção para ele escutar aquilo e processar. Tá? Por causa dos wearables, aumentou a questão dos endpoints, principalmente mobile, a estatística era bem baixa, né? Você comparar o número de dispositivos com Wi-Fi ligado versus com Bluetooth ligado, né? Eu não tenho nenhum número novo, mas a minha sensação é que aumentou, mas eu não sei se é só no nosso mundo meio de tecnologia, né? Que a gente usa bastante, mas alguém tinha falado uma vez que agora que você liga o telefone no rádio do carro, né? Muita gente tem deixado o Bluetooth ligado que não deixavam antes. Sim, é aquela questão do consumo de bateria, né? Isso. Legal, por causa do consumo de bateria. E eu acho que o BLE, ao longo do tempo, ele foi melhorando a questão de consumo de bateria nele, né? Então está cada vez mais A Apple no eficiente. novo iOS está ativando sozinho o Wi-Fi e o Bluetooth 24 horas. 24 horas tem que estar lá, tá ativo de novo. Tá ativo de novo, né? Eu acho que ao mesmo tempo que o Bluetooth cresceu, o 5GHz cresceu. Então aí eu acho que teve uma desocupação do 2.4. Do 2.4, exato. Bom, já vi que o BLE é um bom tópico para o próximo... A minha apresentação não é sobre BLE. É um bom tópico para o próximo evento. Bom, e aí quando a gente vai para os mobile devices, aí o negócio é diferente, né? Ele, dependendo do fabricante, ele faz probe quando ele quer. Ou dependendo da condição que ele está, dependendo da capacidade de bateria, se ele está conectado na rede ou não. E para melhorar, os vendors começaram a fazer MAC randomization. Então, só para fazer um recap rápido aqui, o dispositivo móvel, um client Wi-Fi, ele pode receber do AP Beacon, né? Onde o AP está contando a infraestrutura, está contando quem é a rede.
mas o cliente ele pode fazer um scanning ativo, que a gente fala, que é quando ele procura por uma rede. É isso que é um probe. É um device procurando uma rede. Né? E por que eu resgatei isso? Porque faz muito sentido o comportamento do terminal. Você fala, pô, mas ele está fazendo probe infrequente. Se ele está conectado com um bom nível de sinal, ele vai ficar procurando novas redes. Né? Então é um pouco disso que a gente tem que entender também. O probe foi feito para buscar novas redes. E por isso que às vezes ele é muito infrequente. Tá? Normalmente ele é enviado para um endereço de broadcast no menor data rate e ele pode ou não especificar o SSID. Tá? Ele pode procurar por qualquer rede ou pode procurar por uma rede específica. Então vieram os fabricantes de iOS, né, o iOS ou Android, e começaram a implementar um negócio que a gente chama de MAC Randomization por questão de privacidade. Falaram, olha, pô, não é tão legal vocês ficarem fazendo tracking de device baseado no MAC address dele. E aí você passa, por exemplo, eu dei um exemplo aqui do iOS, e a cada 63 segundos, quando ele não está conectado, ele gera um novo MAC address e faz probe com aquele MAC address novo. Tá? Para nossa sorte, esses MAC address usados para randomização, ele está num address space específico. Tá? Então, como se fosse um endereço IP público e privado, como se fosse um address space de MAC address privado, onde esse segundo bit aqui do byte que identifica a organização lá, do primeiro byte que identifica a organização, ele está setado como 1, tá? Como locally administrated. Então, isso facilita muito. A hora que você joga para um engine de localização, ele olha todos os MAC address que estão nessa faixa e simplesmente descarta. Ou seja, ele não considera como um novo cliente. Tá? Bom, e aí eu trouxe dois exemplos. Um iPhone, por exemplo, quando ele está conectado, ele só vai fazer probe de 5 em 5 minutos. Tá? Ou quando o sinal dele baixar de menos 70. Por quê? A hora que começar a baixar, chegar em menos 70 ou menor, ele fala, pô, eu estou perdendo, minha conexão está ficando pior, deixa eu procurar uma nova rede. Tá? Então, se ele estiver dentro de uma loja, conectado, sinalzão bonito, ele só vai dar um sinal de vida via probe de 5 em 5 minutos. Peguei um outro exemplo aqui de Android, tá? Olha a diferença que eu quis trazer, né? No caso do iPhone e do Android também é similar. Ele vai fazer probe de 5 em 5 minutos quando ele está bem, e a hora que ele chega no cell edge, né? A hora que ele chega com o nível de sinal mais baixo, que ele fala, estou na borda da célula, ele vai fazer probe a cada 10 segundos, tá? Então, isso foi para ilustrar, depende muito da condição do terminal. Se ele estiver bem, ele não vai fazer probe. Se ele estiver num cell edge, ele começa a fazer probe desesperadamente, tá? Flávio, Pode falar. qual que é o problema de usar o mesmo MAC address? Só um minutinho aqui que eu falo de novo, perdão. Qual o problema de você usar o MAC address fixo? Por que ele tem que ficar trocando? A randomização de MAC address, os fabricantes colocaram isso para impedir que empresas atrelem um MAC address a uma pessoa e com isso fique fazendo tracking. Falar, aquela pessoa chegou aqui, aquela pessoa chegou lá. Então, o que ele faz? Boa parte do tempo, ele usa esse MAC address falso, só de vez em quando, ou quando ele está conectado, é que ele passa o MAC address verdadeiro. Então, ele está se protegendo, né? O sistema operacional está protegendo o usuário e não passando o MAC address válido. Privacidade. Flávio, isso faz sentido para complementar, né? Eu entendo que quando o usuário está, né, com um nível de sinal alto, enfim, uma mobilização bacana, ele certamente vai estar ali meio que ali confiando num perímetro, ou ele está trabalhando naquele lugar, ou ele parou, certo? Então, assim, o fato de ele fazer a cada 5 minutos, entendo eu, não seria um problema, porque entende que ele está meio que estabilizado naquela região. À medida que ele começa a se deslocar, por alguma razão, É verdade. ele vai gerar uma condição de roaming, né? Aí o probe volta a surgir e eu consigo ter mais accuracidade na localização. Concordo. Entendo que não seria uma issue isso aí. Concordo. Problema. Não, claro. Se eu estiver deslocando, ou se ele tiver uma cobertura muito boa, com o cell edge super alto, mas você tem razão. Mas esse aí é um contrassenso com high density, né? Ou seja, você vai ter homens meio que smooth ali, né? Automáticos ali indiretos ao longo da tua. Sim. E aí você geraria uma nova condição e você já fazer um push para o teu sistema relocation. É que, em alguns casos, se tiver uma cobertura boa o suficiente
e se for fazer só o homing, ele pode não mandar probe necessariamente. Se não cair, isso, em teoria. Mas acho que você tem razão. Ou seja, em boa parte dos cenários onde a gente vai querer usar esse tipo de solução, ele vai ter uma oscilação de sinal tal vai atualizar a localização. Que vai atualizar a localização. Para questão de localização, eu só levo em consideração todo. Boa, vou chegar lá. Então, é exatamente esse slide, tá? O que mais que eu posso fazer além de fazer location via probe? Eu posso fazer location com data frame também, tá? Então, não só probes, mas data frames. Então, o que eu consigo fazer com data frames? Eu consigo ter uma atualização mais frequente, meio que independente da condição de RF. Hoje, todos os celulares, você tem algum aplicativo em background que vai gerar tráfego, gerar dados. A dificuldade principal é que o usuário precisa estar conectado nessa infra. Então, você passa a deixar de ter a possibilidade de localizar um usuário que não está conectado, mas você começa a ganhar muito mais informação. Tá? A gente fala aqui pegando os frames de dados, eu consigo às vezes 4, 5 atualizações da posição dele por minuto de forma consistente, independente do nível de sinal dele. Tá? Então, essa é a ideia, a gente consegue fazer via data frame. A ideia vai compor, então, quem está conectado sem probe, usa o frame para... Exatamente. É exatamente isso. Então, o que a gente tem motivado? A gente tem motivado que os clientes façam uma gestão de rede para conectar o usuário. Quando ele não está conectado, eu vou ter uma certa visibilidade, e a hora que ele se conectou, eu melhoro muito essa visibilidade. Tá? E aí, quando eu falo de visibilidade, esse aqui é o exemplo que eu dou normalmente, né? Imagina que eu tenho um usuário que saiu desse pontinho amarelo A aqui, depois de 1 minuto, eu tirei uma foto dele, ele estava aqui no tempo 0, eu tirei uma segunda foto dele, ele estava ali no outro xzinho, no tempo 2, tá? Se eu só tiver essas 2 fotos, eu posso falar que ele fez esse caminho reto aí. Se eu tiver mais fotos ao longo do tempo desse mesmo usuário, eu posso chegar à conclusão que ele fez esse outro caminho, tá? Então, o fato de eu não ter uma visibilidade frequente de onde ele está, eu posso ter uma interpretação equivocada da experiência que ele está tendo naquele local. Tá? Então, quanto mais amostras de localização eu tiver, quanto mais frequente forem esses updates, mais preciso todo o analítico ou o que eu pretender compor em cima dessa solução será. Tá? Claro, mas aí tem uma questão bem importante, os tags, por exemplo, na bateria, né? Então, o nosso projeto tem que ser rápido para a bateria. Eu penso assim, muitas vezes eu vejo cliente que quer saber só se a cadeira de roda do lado direito ou lado esquerdo da aula. Exato, só atualizar frequentemente. Então, essa é uma relação que às vezes na hora de você escolher o beacon, não tem muita flexibilidade de como controlar esse consumo dessa bateria. Concordo. Porque, às vezes, depende muito do seu projeto. Se eu quiser fazer mostrar em mapa, num quadro sinótico, tudo que está acontecendo é uma coisa, mas quando depende muito da aplicação que a gente vai fazer. Não, e você tem razão total nisso. Tá? O meu ponto aqui, até da apresentação, não olhem esses aspectos só como tecnologia, tem que olhar a aplicação do usuário. Se a aplicação dele falar que ele saiu de lá e chegou aqui, tá bom, beleza. Não vamos pecar pela preciosidade aí de querer de querer fazer um super projeto de tecnologia se o cliente não tem aquela necessidade, né? Se o objetivo maior é ter uma bateria que dure 5 anos e ele não tenha dor de cabeça. Né? Então, concordo 100%. Concordo do projeto, isso, né? Isso é a nossa função aqui como engenharia, como projeto, né? Fazer esse tipo de análise. E aí, quando eu vou fazer a localização por data frames, muda um pouquinho. Eu começo a fazer com que os APs façam aquele scanning, aquele off-channel scanning, sincronizados. Eu ponho todos eles embaixo do NTP e todo mundo tem que olhar canal 1 agora, canal 2 agora, o canal 1, canal 11, canal 6, tá? Então eu passo a ter também uma infraestrutura aí meio que dependente de timing, tem algumas implicações adicionais, tá? Uma coisa também interessante, uma vez que o usuário está conectado, se ele não mandar nenhuma informação, nenhum frame de dados, a infraestrutura pode forçar que ele mande alguma coisa. Para isso a gente usa um frame chamado de Block Acknowledge Request. Então eu mando para o cliente, o AP manda para o cliente, Block Acknowledge Request, e o cliente é obrigado a devolver um Block ACK. Tá?
Então só esse framezinho de bloquear que já é o suficiente para atualizar a posição dele de location. Então a gente normalmente usa isso para ter pelo menos múltiplas amostras por minuto da localização do usuário. Legal? Então essa era a parte de frequência, tá? Como é que eu faço para ter updates mais frequentes se a minha aplicação demandar? A questão de acuracidade ou precisão, né? Normalmente eu coloco que ela depende de 3 fatores. Tecnologia, tem algumas variações, algumas possibilidades, mas tem muito a ver também com design e com implementação. Tá? Não é só a tecnologia que vai resolver. Então, se a gente for olhar a tecnologia, eu posso fazer desde o que a gente chama de presença, ou Cell of Origin, aí, que é basicamente, se um usuário está conectado em um AP, ele está naquele raio de cobertura daquele AP. Esse é o basicão. A gente usa, às vezes, em projetos de varejo, onde tem um único access point naquela loja, naquele lanchonete. Pelo menos eu sei que ele está naquele site, né? E aí eu posso ver, baseado no número de probes, baseado no nível de sinal, eu posso ter uma ideia se ele está dentro da loja, fora da loja, quanto tempo ele ficou, tá? O mais comum da gente usar a gente chama de triangulação, né, baseado em nível de sinal. Então eu começo a ter múltiplos access points escutando aqueles probes ou aqueles data frames e eu vou fazer uma triangulação para chegar na posição do usuário. Esse é o mais tradicional em Wi-Fi. Aí a gente tem uma outra variação agora, que é uma variação onde a gente faz isso baseado em ângulo. Então é ângulo de chegada do sinal no access point, tá? E eu calculo isso basicamente pela mudança de fase do sinal, ou diferença de fase do sinal. E uma quarta possível tecnologia que a gente vê também gente utilizando é o que a gente chama de fingerprinting, onde você tem lá um monte de emissores de RF, nesse caso Wi-Fi, mas poderiam ser outros, e você vai lá com o aplicativo e você faz basicamente um mapeamento daquele local. Então, em cada ponto físico que você tiver, ele vai falar, ó, escutei o AP1 com um nível de sinal, o 2 com outro, o 3 com outro, o 4 com outro. Tá? E ele cria meio que uma digital aí, né? Um comportamento dentro daquele ambiente. Então, você precisa ir em cada local e fazer esse mapeamento. Tá? Se você muda o cenário, você tem esse tipo de... Um dos problemas ou das implicações desse é uma mudança de cenário, caiu um AP, entrou um armário no meio. Mas é uma possibilidade, tá? Então, voltando para o RSSI, que é o mais tradicional, né, baseado em triangulação de RSSI, normalmente a gente fala que esse sistema vai te dar de 5 a 10 metros de precisão. Isso é tecnologia, tá? Não depende de vendor A, B ou C. E uma coisa bem interessante é que esse gráfico aqui embaixo, ele mostra a variação de nível de sinal, é o Y aqui, por distância, que é o eixo X, tá? Quando você tem 3 pontinhos vermelhos aí, né? Quando você está muito próximo do AP, você tem um comportamento meio anormal, aí, meio que um transiente, tá? Entre essa relação distância com nível de sinal. A hora que você se afasta um pouco do AP e vai até uma determinada distância, você tem uma relação entre distância e nível de sinal muito interessante. Ou seja, a cada variação de distância, o meu sinal varia também. Então, eu consigo distinguir bem quando um usuário se moveu, porque o sinal varia. À medida que eu vou me afastando do AP, essa curva fica menos íngreme. Ou seja, eu consigo distinguir, né, ou detectar que eu me movimentei de uma forma mais difícil. É mais difícil porque eu ando 1 metro, o sinal quase não cai. Eu ando mais 1 metro, o sinal quase não cai. Então, vem daí um pouco da mágica ou das recomendações de qual que é o nível de sinal mínimo para você ter uma boa localização e qual é a distância mínima e máxima que você deveria estar do access point. Justamente para tentar pegar esse pedaço da curva onde você consegue correlacionar bem nível de sinal e distância. Tá? Variação de nível de sinal com variação de distância. Variação de nível de sinal com variação de distância. Aí você está dizendo ali que o ideal seria ficar entre o ponto A e o B. O ponto A e o B, O ideal é você ficar nesse pedaço. B, não. Muito perto não, você vai ter algumas variações também. Maluco, né? E muito longe você começa a ter dificuldade de estimar a distância do cliente. Tá? Vem com essa potência de cada device. O comportamento de um notebook tem, sei lá, 25 mW e de um mobile que tem 5 mW, vai, por exemplo.
Não, mas em que sentido você está dizendo? O notebook, quanto mais longe vai, ele ainda vai conseguir ter uma recepção e uma troca melhor. Você diz que vai chegar a um nível, se um cliente transmite com um nível mais alto, isso daria impressão para o cliente... O RSSI de recepção dele, ele vai conseguir escutar melhor do que um Sim. dispositivo que sofre com menos. Sim, Uma potência mais baixa, a interferência ele vai ouvir maior, vai degradar a qualidade dele. É uma possibilidade. Existe uma distinção no sistema de iPhone para laptop ou é tudo tratado na mesma bala? Se você for olhar, o que ele faz aqui é usar um algoritmo de propagação, né? Então, depende do produto lá, você até fala assim, meu ambiente é um ambiente de escritório, é meu ambiente aberto. Isso. Quando você muda isso... Uau! 5 minutos. Flávio, isso que eu ia falar, 5 minutos. Obrigado. O David já tá por aí? Já. Tá bom. Então, quando você muda a condição do ambiente, o que ele está mudando é o algoritmo de propagação que ele está usando para calcular isso. Mas não tem distinção, Yuri, porque é puro RF. Ele fala assim, esse nível de sinal, baseado no, sei lá, algoritmo X, você está nessa distância. Então, ele não distingue entre um e outro. Bom, eu não vou conseguir terminar minha apresentação em 5 minutos, mas eu vou tentar fazer um wrap-up aqui, tá? A gente tem outras tecnologias possíveis, tá? Uma delas é o Angle of Arrival, que a gente chama, que é uma tecnologia que foi usada nos anos 60 aí para radar militar e, enfim, passou a ser uma realidade de mercado, desde uma solução que era plugada no AP até uma solução hoje de integrada. Você passa a ter essa possibilidade. Basicamente o que você tem várias antenas escutando aquele sinal, e aí baseado no nível de... baseado na fase que o sinal chega em cada um daqueles elementos de antena, ele vai fazer um cálculo da posição, né, da distância. Então, se a gente for olhar um determinado cliente aí, o cliente está ali do lado do AP, tá? Se a gente for olhar como é que cada access point enxerga aquele cliente, vê que eu estou fazendo um heatmap, tá? O cliente estava aqui nesse canto superior. Então, o AP de baixo, onde está em vermelhinho, é onde ele está escutando mais sinal daquele cliente. É o heatmap, vamos dizer assim. Então, ele está escutando mais sinal vindo de cima e mais sinal vindo do lado. Por que isso? Porque tem reflexão, né? A gente está falando de RF, não vem bonitinho o sinal. O sinal só vem bonitinho se não tiver reflexão, tá? Então, por isso que também uma das regras que a gente tem de design para location é tentar ao máximo garantir line of sight entre o cliente e os APs. Se eu tiver line of sight, eu consigo distinguir muito melhor o sinal do que não tiver, e aí a sensação do AP é que o cliente está numa direção e ele está no outro, porque eu tive reflexão. Tá? Tem contrações com o MIMO, né? 3 minutos. É que o MIMO lida bem, mas aqui a gente está usando essa informação para location, né? Sim, sim. Mas você tem razão, tá? E aí, com esse tipo de tecnologia, a gente consegue baixar bem a precisão, tá? Ou melhorar bem a precisão. A gente fala de 1 a 3 metros. Bom, deixa eu ver aqui como é que eu fecho a minha apresentação. Mas a gente tem algumas regrinhas de ouro aí, tá, pessoal? Então, colocar AP nos perímetros, instalar o AP corretamente. Então, imagina que também eu vou colocar o AP numa planta, né, num mapa. Se eu colocar lá o AP a olho no mapa, em vez do AP estar, sei lá, do lado direito da luminária, está do lado esquerdo, se a referência está errada, ele imputa erro no sistema inteiro, tá? Somente quando você está fazendo algo que quer precisão de 1 a 3 metros, você passa a ter que usar uma trena eletrônica, você passa a ter que orientar o AP passa a ter um azimuth, tá? Pendor, ninguém olhou azimuth na vida, né? Você vai lá, liga ele no teto, você está com um lado ou com o outro. Então, também aumenta a complexidade de instalação e você precisa tomar cuidado com isso, tá? Pronto, quando o AP você tem ele com o modo do hyperlocation, você direciona ele sempre para um único ponto. Você tem que falar qual é o azimuth dele. Quando ele não tem o hyperlocation... Não precisa, você não precisa se preocupar com o azimuth, porque ele tem meio que uma propagação igual a qualquer um dos lados, tá?
Bom, pessoal, eu vou encerrar minha sessão por aqui, para respeitar o horário do David. Depois a gente vê o que a gente faz, tá? Se a gente a gente continua a conversa depois, mas é pra gente poder respeitar o horário do David aí, tá? Então, obrigado por enquanto, pessoal.